O Livro dos Pássaros é uma história em quadrinhos escrita e desenhada pela Lark, uma quadrinista de Curitiba, que foi publicado em 2023, né? Apesar do livro ser publicado em 2023, parte dele já tinha sido divulgado na internet como tiras, e o livro ele compila essas tiras e acrescenta algumas que eram inéditas. E é um livro multipremiado. Em 2024 ele ganhou 2 troféus HQ Mix, o de melhor publicação de tira e o de melhor publicação de humor. E sobre o que é a história do Livro dos Pássaros? Ela começa com o Roberto, que é um sabiá, que ele vivia como qualquer outro sabiá fazendo coisas de passarinhos, até que um dia que ele decide que ele precisa muito arrumar um emprego, porque ele quer comprar uma Smart TV. E cismado em comprar uma Smart TV, ele acaba arrumando um emprego na CatCo, que é uma empresa startup, essas empresas que se propõem a ter um modelo de negócios lá e de gestão inovador, em que todos os empregados são pássaros e o dono da empresa e chefe é o Sr. Cat, que é um gato. Então a premissa da história já é ótima. Essa ideia de que tem pássaros, e pássaros eles têm toda uma tradição de usar os pássaros como alegoria para representar a liberdade, né? São esses animais que podem voar livremente por aí, mas esses animais que são livres, eles por vontade própria decidem se submeter a um regime de trabalho assalariado. E não só um trabalho assalariado, como trabalhar para um gato, que vai colocar eles numa situação ali que eles estão submissos duplamente numa relação predatória. Primeiro que o gato é o predador dos pássaros e o Sr. Cat, mais de uma vez, ele decide devorar alguns dos empregados dele, mas também essa relação predatória tem toda uma parábola para as relações de trabalho, né? Porque o Sr. Cat é esse empreendedor que tem todo esse discurso de coach, que fala para os empregados dele que eles têm que se esforçar como se fossem os donos, suar a camisa pelo bem da empresa, que eles vão ser recompensados e tal, mas eles nunca vão ser recompensados. E o Sr. Cat só fica discursando por ali sem fazer nada, e quem trabalha de verdade na empresa, quem faz a empresa funcionar, são os passarinhos empregados, que em algum momento ele vai devorar. Então são esses pássaros que eles se submetem a uma relação completamente exploratória, porque eles se enganam acreditando que um dia eles vão receber algum tipo de recompensa. E a história, ela tem esse modelo de tira, né? Cada tira com uma piada ali fechada, mas quando a gente coloca as tiras em sequência, elas constroem uma narrativa mais longa, e fazia tempo que eu não ria tanto lendo alguma coisa, porque eu já tinha lido alguma dessas tiras na internet, lá na página da Lark. Mas ler elas em sequência, pedrada atrás de pedrada, assim, eu tive várias crises de risadas, porque tem todo um humor que é baseado ali nas desgraças que os passarinhos estão sofrendo. Eles estão se submetendo a um regime de trabalho que obviamente é horrível para eles, mas mesmo assim, mesmo sabendo que aquilo é horrível para eles, mesmo quando eles percebem que aquilo ali está colocando eles em risco, eles não conseguem largar aquilo. Eles estão dependentes daquela estrutura de submissão. E as piadas envolvem as desgraças acontecendo com eles ali, eles sofrendo naquele ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo que é engraçado essas situações, é um tanto trágico, né? Porque a gente lê aquelas histórias, ri daquilo, mas ao mesmo tempo se identifica. Tipo, eu já passei por uma situação dessas, aquele cara parece um colega que eu já tive, então eu meio que ri da tragédia dos passarinhos e ri da tragédia de si próprio, né? De qualquer um que já teve numa situação de trabalho. São aquelas situações, que engraçado que está acontecendo com esse passarinho. Eu já passei por isso no meu trabalho. Então é uma história que tu tá lendo, tá te fazendo rir, mas ao mesmo tempo tá te humilhando, mas tá te fazendo rir. Tipo ali uma tirinha em que a passarinha, ela tá sendo despedida e vai ser devorada pelo Sr. Cat, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo uma postagem no LinkedIn dizendo como foi bom ter trabalhado na CatCo, que é mais um ciclo que se encerra, que ela aprendeu muita coisa trabalhando ali, que foi uma experiência maravilhosa na vida dela, e não foi uma bosta trabalhar ali. Mas ainda assim, ela tem que escrever no LinkedIn para não ficar mal quando ela for demitida. Então são esses passarinhos que eles estão dando tudo pela empresa, estão dando tudo pelo chefe, e o chefe tá cagando para eles, o chefe vai devorar eles no final. Eles são só recursos ali para ser utilizados até ser esgotados. Que é a realidade de quase todas as empresas, né? Tanto que no final da história, a gente nem fica sabendo que diabos a CatCo faz. E nem importa qual é o negócio deles, porque é um modelo que pode acontecer em qualquer outra empresa. Eu ri pra caramba lendo isso aqui, e às vezes
vezes nem era com a piada de fato principal ali, era com detalhes, com umas coisas sutis, assim. Por exemplo, tem o Zé, que é um passarinho amarelo todo iludido, que se impressiona fácil com as coisas, e tem uma parte que tá ele lá trabalhando, tá acontecendo uma cena, só que no computador dele, o plano de fundo é aquela colina com a grama verdejante do Windows XP. Isso aí já é o suficiente pra me derrubar, assim. Ou então, sempre que aparece ali o escritório do Sr. Cat, ele tem em cima da mesa dele uma caneca amarela cheia de lápis e canetas, assim. Geralmente não tem nada a ver com a cena, o que tá acontecendo. É só aquela caneca amarela com lápis e canetas. Só que toda vez que eu abria a página e tinha aquela caneca amarela, eu já começava a rir sozinho, sem nem ler ainda. Porque aquela caneca amarela, ela tem uma rachadura. E daí eu fico pensando, pô, o Sr. Cat é um gato, tem uma caneca amarela em cima da mesa dele. Quantas vezes do nada ele deve dar um tapa e derrubar aquela caneca ali de cima? Então tem níveis de humor ali, algumas coisas que estão em detalhes e que estão em sutilezas que me pegam muito. Mas o auge pra mim foi que o Roberto, ele quer ser poeta, ele escreve poesia, só que as poesias dele são tudo ruim. Mas mesmo assim ele publica um livro de poesia e tenta vender. E tem uma hora que ele se consola, né, que pelo menos o Zé tinha achado o livro dele lindo. Só que daí tem um flashback e aparece o Zé vendo Crepúsculo e dizendo lindo. Daí tá o Zé lendo Clube da Luta de cabeça pra baixo e dizendo lindo. E o melhor de tudo é o Zé vendo a fonte ali da Baronesa Elsa, que o Duchamp roubou, e dizendo lindo. E nessa parte eu perdi tudo, assim, quase me mijei de rir. Eu tive que largar o livro e fazer outra coisa até me recuperar. Porque começou a vir memórias de guerra em mim. Da época que eu tava na faculdade, ia nas exposições de arte contemporânea, via aquelas obras que eram umas coisas completamente aleatórias, sei lá, um dicionário usando uma gravata borboleta dentro de uma piscina cheia de molho de tomate. E sempre tinha um colega artista, entusiasta da arte contemporânea, que olhava para aquelas coisas e dizia, ah, que linda a poética do artista. Pô, não tem poética nenhuma, era só umas bobagens, assim, umas aleatoriedades. Então quando chegou nessa cena eu perdi tudo, assim. Então, tipo, tá, tem umas piadas muito boas que me pegaram muito nisso aqui. E o Sr. Cat interagindo com o humano dele também tem umas cenas ótimas, assim, porque o Sr. Cat é um canalha. E daí ele tá ali com o humano dele dizendo coisas muito canalhas. E o humano dele olha e só ouve miau, miau, miau e pensa, ah, que fofinho esse gatinho. E pô, eu tenho um gato e 3 gatas, assim. Meu gato é completamente bobão, mas eu tenho certeza que minhas 3 gatas são tão canalhas quanto o Sr. Cat, assim. Então são umas piadas que me pegam muito. Mas tem outra coisa que me pegou, só que foi de um jeito bem diferente, é que o Roberto, uma hora, ele começa a ler o Walden. Aparece em mais de uma cena ele trazendo ali o Walden pro contexto, e o Walden é um livro do Henry David Thoreau. E o Thoreau, ele foi um naturalista e poeta estadunidense do século XIX, só que ele era um estadunidense que era totalmente o oposto daquele discurso do direito manifesto dos Estados Unidos. O Thoreau, ele era abolicionista, ele defendia direito dos indígenas, ele foi um sujeito que ele foi muito influente para a formação do movimento ambientalista no século XX, porque ele é um cara que lá no XIX já falava da importância de proteger espécies ameaçadas, de não poluir rio. O Thoreau ainda era pacifista, inclusive ele foi preso porque o governo tinha criado um tributo que era para financiar a guerra dos Estados Unidos contra o México, e ele se negou a pagar o tributo porque ele não queria colaborar com nenhuma atividade de guerra, e por isso ele foi para a cadeia. E depois da cadeia ele escreveu A Desobediência Civil, né, que é um ensaio que ele foi bastante influente para os movimentos pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, ali da década de 1960, e também foi muito influente para o anarquismo. E o Thoreau, ele é um cara assim que a gente pode colocar ele junto na tendência da tradição antimoderna. Os antimodernos ali eram um pessoal que estava ali no século XIX, começo do século XX, que formavam ali uma corrente de pensamento que ela se opunha à ideia da modernidade, mas não necessariamente a partir de uma lógica conservadora ou reacionária. Não eram os caras que eles negavam a modernidade porque eles queriam se prender a valores tradicionais conservadores de uma sociedade passada. Não é exatamente isso. Eram mais sujeitos que eles faziam parte da modernidade, mas eles se sentiam mal com a modernidade. Eram os caras que eles eram modernos, mas eles não conseguiam se encaixar no mundo moderno. E a partir daí, eles tinham uma visão bastante pessimista da ideia de progresso positivista.
da ideia de pegar o ambiente, pegar os recursos naturais e colocar tudo em função do capitalismo industrial para obter o máximo de produtividade possível. Eram os caras que eles olhavam para esse modelo de capitalismo industrial, já no século XIX, começo do século XX, e diziam, isso aí vai dar merda, não tem como isso aí dar certo. E por isso esse desconforto deles com essa narrativa racionalista, positivista da modernidade. Para ser mais fácil de entender, pegar um exemplo de um antimoderno que eu acho que está mais próximo do público em geral, é o Tolkien. O Tolkien é um cara que estava muito alinhado com a corrente antimoderna. O Tolkien é o cara que ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial, e quando ele voltou para casa, ele nunca chegou em casa, porque a Inglaterra para a qual ele voltou não era mais a mesma Inglaterra da qual ele tinha saído. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve toda uma expansão industrial na Inglaterra que era para organizar, para construir a máquina de guerra inglesa para lutar lá contra a Alemanha. E mesmo depois que a Primeira Guerra acabou, essa organização social em volta da lógica de expandir a industrialização na Inglaterra não parou. Ela continuou se expandindo. E junto vinha todo aquele discurso e aquelas práticas de vamos derrubar todas as casas antigas para construir prédios novos modernos. Vamos derrubar a floresta para construir uma fábrica ali. E todas as árvores e animais da floresta, vamos transformar isso em matéria-prima, em combustível, para fazer bens de consumo que as pessoas nem precisam de fato, mas vamos criar propagandas para convencer elas de que elas precisam comprar essas coisas que na verdade elas não precisam. E esse espírito antimoderno, ele aparece muito na obra do Tolkien, né? Ele vai invocar muito mitos que são de épocas anteriores à consolidação do pensamento racionalista. Ele vai trazer essas histórias que são de criaturas míticas que vivem em comunhão com a natureza. E eu acho o exemplo mais claro ali é como a ideia de progresso positivista ela é personificada no Saruman. O Saruman é aquele cara que olha para a floresta e não vê nada de bom ali, além de recursos. A floresta está ali para ser derrubada, para ser transformada em matéria-prima para o aparato de guerra do Saruman. E depois que os heróis lá vencem a guerra contra o Sauron, eles voltam para casa, os hobbits voltam para o condado e eles não acham mais o mesmo condado que eles deixaram. Eles acham um condado que foi todo modificado pela lógica do capitalismo industrial positivista. Do mesmo jeito que aconteceu com Tolkien quando ele voltou para a Inglaterra depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então o Tolkien, assim, eu acho que é um bom exemplo para entender assim, o que é esse pensamento antimoderno. Esses caras que eles eram influenciados muito pelo romantismo e olhavam para o desenvolvimento social a partir dessas narrativas positivistas e pensavam, isso aqui vai dar merda, não tem como isso aqui dar certo. E o Thoreau era um cara que estava dentro dessa corrente. E voltando, né, para o Walden é um livro que o Thoreau escreveu depois de um período que ele ficou isolado, ele decidiu que ia viver numa montanha na floresta. E a partir dessa convivência na montanha com a floresta, ele vai pensar sobre coisas e ele vai tratar toda dessa ideia de se afastar dessa urbanização capitalista, industrial, positivista, parar de ver a natureza e se relacionar com a natureza como se fosse só uma matéria-prima, só algo para se extrair, para se transformar em produtos, e entender que a natureza não só é um recurso que está submisso ali aos humanos, como entender que os humanos também fazem parte da natureza e tentar buscar uma volta de uma relação harmoniosa com a natureza. E um modelo de vida que é muito mais simples. Ele é simples porque ele abre mão de muitas coisas que esse modelo social positivista industrial tinham convencido as pessoas de que elas precisavam, mas que na verdade elas nem precisavam tanto assim. E eu acho que aqui no Livro dos Pássaros tem muito essa marca desse pensamento antimoderno. O Roberto, ele não lê o Walden aqui várias vezes de graça, porque né, tem essa primeira camada da história, que é essa comédia, essa zoeira dos passarinhos ali trabalhando para um gato, mas se a gente mergulhar um pouco mais, a gente vai ver que tem ali numa camada de baixo esse espírito antimoderno ali por toda a história. Em vários momentos, né, principalmente a Cibele, que é a vizinha ali do Roberto, que questiona eles por que tu tá nesse trabalho, se esse trabalho só te faz sofrer, por que tu continua indo nesse trabalho, pra que tu quer comprar uma Smart TV, tá, tu já tem a Smart TV, por que tu continua preso a essas relações, por que tu não pode ser só um passarinho, só voar, cantar e comer minhoca? A Cibele tá lembrando o tempo todo que eles estão naquela prisão, naquele sofrimento ali, daquelas relações de subordinação e de submissão que eles se colocaram, mas eles não precisavam. Eles estão naquela situação porque eles acham que precisam de coisas, eles acham que precisam consumir coisas que na verdade eles nem precisavam. E se eles se desapegassem dessas coisas, eles teriam uma qualidade de vida ainda melhor.
Então eu acho que esse espírito antimoderno, ele aparece por toda a história, ele está presente aqui em todo o Livro dos Pássaros. E, inclusive no que eu vi de Muda de Chá, que é a HQ nova que a Lark está fazendo, eu acho que lá o espírito antimoderno está ainda mais forte. O Thoreau não é citado aqui de graça, ele está presente ali nas bases dessa narrativa. Então, Livro dos Pássaros, como diria o Zé, lindo. Leiam o Livro dos Pássaros e sigam a Lark lá no Instagram para acompanhar em tempo real as histórias novas que ela publica. Eu agradeço quem assistiu até aqui, agradeço muito aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, que fazem esse canal poder continuar existindo. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Ajuda muito se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, tanto os empregados quanto os amigos desempregados. Sintam-se à vontade para comentar aqui. E eu quero deixar bem claro que eu não senti pena do Oswaldo, porque o Oswaldo disse que quem lê o Walden é comunista. E obrigado e até o próximo vídeo.